Minhas senhoras e meus senhores, boa tarde. Permita-me, antes de mais, que dirija um cumprimento ao magnífico reitor, ao Sr. Presidente da Faculdade de Economia de Porto, ao Sr. Presidente do Conselho de Representantes, ao Sr. Presidente do Conselho Pedagógico, ao Sr. Presidente da Associação de Estudantes e ao Sr. Presidente da Fundação Coutinho Miranda, que foi um parceiro e é um parceiro estratégico do ponto de vista da promoção da literacia financeira, matéria que nos reúne hoje aqui em paralelo com a abertura do ano letivo. Gostaria também de dirigir um cumprimento ao Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto, por dois motivos: pelo lugar que ocupa e desempenha, pelo prémio que lhe foi atribuído, e ao meu amigo Silva Peneda, cúmplice de outras matérias, pelo lugar que ocupa e que é muito mais importante e relevante do que por vezes imaginamos, tem tido um papel muito importante na salvaguarda de uma coisa que os economistas chamam o capital social do país e que é decisivo e será decisivo para o futuro nos próximos anos. Eu começo por agradecer o convite que me foi endereçado e que, obviamente, muito me honra para intervir nesta cerimónia de abertura do ano letivo da Faculdade de Economia da Universidade de Porto, que este ano, muito oportunamente, coincide com o Dia Mundial da Poupança. Não poderia haver melhor ocasião para uma intervenção sobre a insuficiência estrutural da poupança na economia portuguesa e sobre as opções de política que melhor garantem o sucesso do processo de ajustamento que está em curso. A insuficiência da poupança é um traço estrutural da economia portuguesa. Esta realidade encontra-se bem espelhada na evolução das contas externas. Nos últimos 60 anos, repito, 60 anos, o saldo da balança corrente e de capital, que mede a capacidade de financiamento da economia, apresentou valores positivos apenas por 16 vezes. Por seu turno, no mesmo período, isto é, nos 60 anos precedentes, o saldo da balança de bens e serviços apresentou sempre valores negativos. A situação de desequilíbrio externo crónico esteve na origem dos dois programas de ajustamento negociados com o Fundo Monetário Internacional em 1978 e 1983. Nos últimos 15 anos, a redução do custo e a facilidade de acesso a financiamento que foram proporcionadas pela União Monetária conduziram a uma forte expansão do crédito e, em menor grau, à diminuição da poupança privada. O aumento do endividamento e a redução da poupança foram predominantemente utilizados para financiar consumo e investimento não reprodutivo. Não se traduziram, por isso, na expansão da capacidade produtiva da economia portuguesa. O forte aumento da despesa privada teve como contrapartida o desvio de recursos para o setor não transacionável e o surgimento de déficits persistentes da balança corrente. Estes desequilíbrios foram exacerbados pelas políticas orçamentais insustentáveis. Entre 1999 e 2010, o saldo orçamental anual foi, em média, de menos 5% do PIB e, de acordo com os dados atuais, nunca o déficit foi inferior a 3% do PIB, contrariamente ao que, em algum momento, se chegou a pensar. Este comportamento não difere substancialmente do observado desde 1977. Nos primeiros 10 anos de União Monetária, a balança corrente e de capital apresentou um déficit médio anual de 8,3% do PIB. A acumulação destes déficits traduziu-se numa acentuada deterioração da posição de investimento internacional da economia portuguesa, que, no fundo, dá a relação entre os créditos e os débitos da economia face ao exterior, os estoques de crédito e débitos, que passou de menos 10% para menos 107% do PIB, isto é, nos 10 anos, passou de menos 10% para menos 107% do PIB, entre meados dos anos 90 e 2010.
O comportamento da dívida externa bruta, no mesmo período, de meados dos anos 90 e até 2010, passou de 64% do PIB para 230% do PIB, o que é ainda mais eloquente. Para que não haja dúvidas e porque eu tive uma pequena hesitação de texto, torno claro, de meados dos anos 90 a 2010, a dívida externa bruta passou de 64% para 230% do PIB, isto é, praticamente quadriplicou, e, por outro lado, a posição de investimento internacional da economia portuguesa passou de menos 10% para menos 107% do PIB, o que significa praticamente decuplicou. O aumento do endividamento externo foi, em larga medida, intermediado pelo sistema bancário nacional, que captou os recursos nos mercados financeiros internacionais. O que significa, praticamente, e simplesmente, que a insuficiência da poupança interna obrigou a recorrer à poupança externa e que essa poupança externa foi canalizada pelo sistema bancário, dada a natureza do tecido produtivo português. O rácio de transformação do sistema bancário, medido pela relação entre o crédito concedido e os depósitos captados, aumentou de um valor próximo de 65%, isto é, os depósitos eram cedidos em crédito na razão de 65%, em 1996, para cerca de 160% em 2010. O que significa que em 1996, 35% dos depósitos não eram concedidos em crédito. Em 2010, os depósitos eram todos convertidos em crédito e ainda era necessário ir buscar o equivalente de 60% dos depósitos em crédito para crédito adicional, sob a forma de financiamento dos mercados internacionais. A ausência de uma política macroprudencial num quadro de complacência dos mercados financeiros internacionais contribuiu decisivamente para a acumulação dos desequilíbrios macroeconómicos. Esta evolução colocou a economia portuguesa numa posição de enorme vulnerabilidade face à crise financeira internacional e aos seus efeitos de contágio, num contexto de crescimento muito reduzido do produto potencial. E, numa parte, eu lembro que o crescimento do produto potencial veio, não só era baixo, como veio em declínio ao longo deste período. A trajetória de endividamento externo da economia portuguesa levou ao avolumar de dúvidas por parte dos investidores quanto à capacidade de Portugal para cumprir o serviço da dívida. Estas dúvidas conduziram, como é sabido, ao encerramento do mercado financeiro internacional na primeira metade de 2011, tornando inevitável o recurso a financiamento oficial num quadro de um programa de assistência financeira negociado com a União Europeia e o Fundo Monetário Internacional. E eu aqui, também numa parte, gostaria, mais uma vez, já o fiz várias vezes, de fazer uma homenagem ao Fernando Teixeira dos Santos, ao professor Fernando Teixeira dos Santos, que teve o instinto certo, no momento certo, de evitar o pior. Cerca de um ano e meio após o início da execução do programa, a sensação é de que nos encontramos hoje numa encruzilhada. São inegáveis os progressos alcançados nas três vertentes de atuação. Primeiro, consolidação orçamental. Segundo, estabilidade do sistema financeiro. E terceiro, agenda de transformação estrutural da economia portuguesa. O ajustamento mais rápido do que o previsto das contas externas evidencia um importante caminho já percorrido. O saldo da balança corrente e de capital deverá ser apenas marginalmente negativo este ano. E a balança de bens e serviços registrará pela primeira vez um saldo positivo. Esta evolução reflete não apenas a contração das importações resultante do ajustamento da procura interna. É óbvio que quando se contrai a procura interna, contrai-se as importações, mas também reflete uma evolução muito favorável das exportações.
Ignorá-lo seria, eu diria, injusto para as empresas exportadoras, seria injusto para o esforço de ajustamento que se está a registrar do lado do tecido produtivo e seria subestimar a capacidade de ajustamento desse mesmo tecido produtivo. A melhoria das condições de financiamento do Tesouro português, por outro lado, aponta também no sentido de uma evolução favorável. Os progressos alcançados beneficiaram de um amplo consenso social e até político em torno dos objetivos do programa. No entanto, importa reconhecê-lo, começam a ser evidentes os sinais de descrença e de erosão da base social de apoio ao programa. E isso deve ser reconhecido e deve ser tratado. Para além de fatores de natureza política, que naturalmente eu não vou comentar, o contexto externo desfavorável e a evolução macroeconómica, em particular o aumento do desemprego, têm contribuído decisivamente para este estado de espírito que alguns designam por fadiga do ajustamento. Quais são as opções de política neste contexto? Será que as políticas anticíclicas são uma opção no caso de uma economia como a portuguesa? Perante uma evolução da atividade económica, do emprego e do rácio de dívida pública mais desfavoráveis do que o que tinha sido previsto a quando da elaboração do Programa de Assistência Financeira, muitos têm advogado, e crescentemente, o abrandamento do ritmo de consolidação orçamental, invocando o risco de uma espiral negativa entre consolidação orçamental e contração da atividade económica, que conduziria ao fracasso do processo de ajustamento. Este é um debate que transcende em muito o caso português. A discussão tem sido, em geral, simplista. Os argumentos invocados enfermam tipicamente de problemas de inconsistência temporal e denotam uma visão de equilíbrio parcial que, por isso, merece ser claramente abordado. Tem que ser abordado o tema de uma forma clara e numa perspectiva dinâmica. Não é este o momento para desenvolver de uma forma mais teórica e doutrinária a questão. Espero fazê-lo no momento em que participar na homenagem a um amigo de alguns de nós, que é o professor João Ferreira de Amaral, e que tem uma posição diferente da minha, e nessa altura falo-ei, porque acho que é curioso fazer o debate doutrinário num contexto como esse. Hoje não é o caso, hoje limitar-me-ei a fazer algumas observações. No plano conceptual, existe um consenso alargado relativamente à ideia de que a política orçamental deve ser usada de forma contracíclica ou anticíclica. Em particular, existe um consenso quanto à necessidade de deixar funcionar os estabilizadores automáticos. Fique claro, quando há margem para usar os estabilizadores, eles devem ser usados. Quando há margem para uma política anticíclica, ela deve ser usada. E também é inegável que a consolidação orçamental significa sempre austeridade, na medida em que exerce no curto prazo um efeito negativo sobre a atividade económica. A consolidação orçamental significa necessariamente uma contração da procura agregada e, como qualquer economista sabe, uma contração da procura agregada significa necessariamente um impacto negativo sobre as condições de atividade económica. Este efeito negativo será ainda mais forte se os canais que geralmente permitem atenuar os impactos recessivos da consolidação orçamental, nomeadamente a taxa de juros, a taxa de câmbio e a procura externa, estiverem, de alguma forma, limitados ou condicionados. É esta a situação atual. Vários países procedem, hoje, e em simultâneo, a ajustamentos orçamentais. Os níveis de taxa de juros nas principais economias avançadas estão limitados pela chamada fronteira zero, o zero bound. Isto é, a partir de um certo momento,
não há margem para descer a taxa de juros quando já está a aproximar o limite zero. E os países mais afetados pela crise da dívida soberana não dispõem de uma política monetária autónoma. Faço uma observação e uma nota. Isto não significa que seja um custo. Significa que é apenas uma restrição. Porque não vá alguém pensar ou concluir que a política monetária autónoma era a pedra ou a varinha de condão que iria resolver os nossos problemas.